Bom dia, bonjour para você que está aqui comigo nessa terça-feira, nessa aula ao vivo que está começando agora. Aula de hoje de número 71? 71, deixa eu ver aqui na minha cola. Aula de número 71 começando nessa terça-feira. Passamos da casa dos 70, viu? 71 semanas. Todas as terças-feiras, aqui no nosso canal do YouTube, para falarmos sobre macarrons e empreendedorismo e, sobretudo, para investirmos o nosso tempo em conhecimento. Então, quero começar aqui agradecendo vocês por estarem sempre aqui comigo e é graças a vocês, graças ao feedback de vocês, graças aos comentários, graças aos pedidos de aulas, que todas as terças estamos aqui. Obrigada, gente. De verdade, de coração. Fico muito feliz de poder transmitir um pouquinho do que eu sei aqui com vocês. Gratidão imensa. Na nossa aula de hoje, a gente vai estar falando sobre um tema muito pedido por vocês. Hoje vamos falar sobre um tema que deixa muita gente curiosa. Vamos falar hoje sobre os macarrons salgados, que deixa aquela pulguinha atrás da orelha de muita gente. Essa questão dos macarrons salgados, que muita gente não sabe o que é. Eu decidi trazer essa aula para vocês, não somente para falar sobre o que é os macarrons salgados, porque aqui no canal do YouTube a gente já tem aula sobre isso, mas sobretudo para falar para vocês como se organizar para começar a trabalhar e a vender os macarrons salgados, que é um mercado novo que está chegando aí no nicho dos macarrons, um mercado cheio de oportunidades. Então, eu acho que super vale a pena vocês estarem comigo aqui até o final da aula, porque muita gente não sabe o que é, não sabe qual a diferença entre os macarrons salgados e os macarrons doces. Então, vou estar explicando tudo para vocês, não somente sobre as diferenças, mas sobre alguns detalhes que não podem deixar de serem analisados para quem vai trabalhar com esse tipo de macarrão. Mas antes de começarmos a aula aqui, vocês já sabem, né? Vocês já sabem o pedido que eu vou fazer para vocês. Qual é o pedido? A deixar o like aqui embaixo do vídeo. E qual é o segundo pedido? Você se inscrever no canal. Quanto que custa para você fazer essas duas coisas? Não custa nada. E você apertando aqui no joinha embaixo da aula, o YouTube não vai esquecer de você. Possa ter certeza. Então, na próxima aula, o YouTube vai lembrar de você, vai falar: ó, a Pri vai começar uma aula agora, vem pra aula, que a aula vai estar boa. Então, aperta no joinha e se inscreve no canal. Tá bem? Vamos ver quem aqui sabe o que são macarrons salgados. Se você sabe o que são macarrons salgados, coloca aqui embaixo nos comentários, aqui no chat. Quem aqui já comeu macarrons salgados? Tenho certeza que a maioria de vocês nunca provou, nunca ouviu falar, não é verdade? Então, gente, vamos começar pela definição do que são os macarrons salgados, para depois a gente entrar nos detalhes de como trabalhar com eles, né? Quais são os pontos relevantes que a gente precisa considerar para trabalhar com esse tipo de macarrão. Então, para começar, macarrão salgado é um nome que a gente dá para esse tipo de macarrão, mas o correto seria chamar esses macarrons de macarrons agridoce, porque os macarrons salgados nada mais é do que uma combinação do sabor doce com o salgado, tá? Então, para fazer de uma maneira simples aqui a explicação para vocês, os macarrons agridoce nada mais é do que o biscoitinho do macarrão, a coque tradicional, tá? Então, ela vai ser uma coque doce, onde nós podemos adicionar especiarias, um toque de flor de sal para dar uma quebrada, alguns temperos, também para trazer um toque a mais diferenciado para as coques dos macarrons, mas basicamente a coque do macarrão tradicional ela não vai mudar
em relação aos macarrons salgados. O que vai realmente mudar vai ser o recheio, no qual a gente vai colocar ali no meio do macarrão, tá? Então, se eu fosse comparar o macarrão agridoce com algo já existente no mercado, eu compararia com os canapés. Os canapés que são servidos nos eventos, né? Os canapés frios. O macarrão não deixa de ser um canapé, tá? Que pode ser servido num evento, numa entradinha, num aperitivo, tá certo? É algo que praticamente não existe no Brasil, tá? Esse conceito ele foi trazido no Brasil por mim. É um conceito que já existe na França já há algum tempo. Não é algo comum aqui na França encontrar esse tipo de macarrão para comprar, tá? Então é um tipo de macarrão que a gente vai encontrar sobretudo em serviços de buffet, tá? Realmente no mercado de eventos. Então a gente encontra esse tipo de macarrão aqui na França, por exemplo, nos casamentos. Nos casamentos, né, os garçons passando com os canapés, então sempre tem um macarrão salgado ali, o macarrão de foie gras, o macarrão saumon, né, o salmão, enfim, que fica surpreendentemente delicioso. De verdade, até o meu esposo ele fala pra mim que pra ele o melhor macarrão é o macarrão salgado. Eu não vou chegar a esse ponto, porque eu amo os macarrões tradicionais, os doces, mas é tão maravilhoso, gente, é tão maravilhoso o macarrão agridoce, principalmente para quem gosta de apreciar um bom vinho, um bom espumante. É algo bem sofisticado, onde essas duas coisas caminham juntas, né? Espumante com o macarrão agridoce ou um vinho branco com o macarrão agridoce. É algo surpreendentemente bom para quem é apreciador de vinho. Para quem não gosta de vinho também, é algo maravilhoso. É indescritível, realmente, só provando o macarrão agridoce para saber o quanto ele é surpreendente e saboroso. E não é porque eu tô aqui na França que, como eu disse, que isso é comum, tá? Então, quando eu recebo amigos aqui na minha casa, sempre tem os macarrões salgados. E a reação dos amigos é sempre a mesma, né? Prima, e você vai servir a sobremesa já? A gente tá na hora do aperitivo, né? Comendo um salaminho, comendo uma azeitona e de repente vem um prato de macarrão. Aí o pessoal já abre o olho desse tamanho ali pensando, mas por que macarrão agora? E quando eles provam, eles falam, nossa, Pri, é surreal esses seus macarrons agridoce, né? Que a gente chama de sucré salé aqui na França, né? Salgado com doce, doce com salgado, sucré salé. Então, gente, para quem não conhece, eu acho que a primeira coisa é gostar, né, dessa mistura de doce com salgado. Se você não gosta dessa mistura de doce com salgado, acho que não vale a pena nem provar e nem fazer, nem trabalhar com os macarrões salgados. Mas é algo que vale a pena para você que está entrando nesse mercado dos macarrões. Vale a pena você conhecer esse tipo de macarrão. E vale a pena você ficar aqui comigo até o final da aula. Porque apesar do macarrão salgado ter a mesma base do macarrão doce, são coisas totalmente diferentes se você trabalhar com macarrão doce e macarrão salgado. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa aula, tá? Eu vou dar alguns exemplos de macarrões salgados, de sabores com os quais você pode trabalhar. Você vai ver que é bem surpreendente, né? Você pode colocar salmão, atum, queijo com goiabada, tomate, queijo com ervas, enfim, tem uma infinidade, N possibilidades, azeitona, para você fazer os macarrões salgados. Esse tipo de macarrão, a gente precisa pensar, assim como os canapés, o tempo de conservação de um macarrão salgado, ele muda drasticamente comparado com os macarrões tradicionais, tá? Isso precisa ser levado em conta.
E vamos pensar no macarrão tradicional. O macarrão tradicional, o doce, qual que é o tempo de conservação do macarrão doce? O macarrão tradicional, recheado com ganache, ele vai durar, em média, entre 5 e 7 dias, tá? Isso não significa que ele vai estragar depois desse período, isso significa que ele vai perder textura. Então, para manter textura, entre 5 e 7 dias, né? Tem que fazer o teste de prateleira, mas é uma média legal aí para vocês se basearem, vocês que estão começando nesse mundo dos macarrons. Vocês sabem, ou deveriam saber, né? Quem me acompanha aqui já há muito tempo nas aulas do Macarrão Talk já sabe isso de cor e salteado. Macarrão precisa maturar, maturação. E eu tô martelando isso na cabeça de vocês. Porque tem gente que trabalha com macarrão e nem maturação faz nos macarrons. Aí o macarrão fica na textura ruim e não sabe por quê. Né? Por quê? Porque não fez a maturação, porque não usou o recheio certo. Mas enfim, o macarrão tradicional, o doce, uma vez recheado, ele precisa maturar, ou seja, ele precisa descansar durante 24 horas para aquela umidade do recheio penetrar dentro do biscoito, dentro da coque do macarrão, para que o macarrão atinja a textura final que ele deve ter, ou seja, aquela leve crocância por fora e que fique macio e úmido por dentro, tá? É igual bolo. Bolo fica mais gostoso no outro dia. Por quê? Porque a umidade penetra dentro do bolo, porque os aromas penetram na massa do bolo e fica muito mais saboroso, tá? Com o macarrão é a mesma coisa, precisa passar por esse processo de maturação de 24 horas. Para quem vai trabalhar com os macarrons salgados, é um pouquinho diferente. Esse processo de maturação existe, mas o tempo de maturação dos macarrons salgados, ele muda em relação aos macarrons doces. Então, o tempo de maturação não vai ser mais de 24 horas. Ele vai ser cerca de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas de tempo de maturação. E por que que isso acontece, gente? Vamos voltar para a questão dos canapés, tá? Quem trabalha com evento, fazendo canapés, sabe que os canapés precisam estar extremamente frescos para serem servidos. Ninguém merece comer uma torrada com atum no outro dia, né? Primeiro, porque vai ficar mole, e segundo, porque o atum já não está mais fresco, perdeu todo o frescor, enfim, então não fica legal. Para quem trabalha com evento, sabe que o aperitivo, os canapés, eles precisam ser preparados na hora, quase antes de servir, um pouquinho antes de servir, tá? E com os macarrons salgados é a mesma coisa. Então vocês que vão vender esse tipo de macarrão, precisa ter isso em mente, tá? Quando o cliente vier buscar a caixinha de degustação dele de macarrão salgado, aí no seu ateliê, aí na sua cozinha, você precisa ter recheado os macarrons algumas horas antes do cliente passar, tá? Então, se o cliente falar assim para você, eu quero encomendar macarrons salgados para amanhã, eu vou buscar hoje, mas é para comer amanhã, você fala não para ele. Não tem como. O macarrão que você pega hoje, ele deve ser degustado hoje, tá? No máximo a gente pode guardar o macarrão salgado durante 24 horas. E por que que isso acontece, gente? Porque simplesmente o recheio, além de sensível em termos de conservação, a gente sabe que os recheios salgados, né, que levam muito creme fresco e ingredientes perecíveis, a gente não pode guardar de um dia para o outro, né? Ele vai estragar. E isso é um grande risco alimentar, tá? Segundo, como os recheios... Nossa, gente, tá um sol aqui. Tava chovendo, agora tá sol. Tempo doido.
como os recheios dos macarrons salgados, eles são extremamente mais úmidos do que os macarrons doces, ele não vai trazer estabilidade para o macarrão. E por isso que o tempo de conservação dele vai ser de no máximo 24 horas. Então, basicamente, né, um recheio que é feito à base de cream cheese, ele é muito mais úmido. Então, se você deixar essa umidade ali no biscoito do macarrão, você vai ver que o macarrão ele vai começar a se desfazer, ele vai amolecer, tá? Isso é normal. Por quê? Porque tem excesso de umidade. E por isso que eu tô falando para vocês aqui que o tempo de maturação do macarrão salgado, ele muda em relação aos macarrons doces, tá? O macarrão doce, ele é feito com ganache, ganache traz estabilidade. Então ele pode estar maturando ali durante 24 horas, o biscoito não vai amolecer. Porém, o macarrão salgado, se você deixar ele muito tempo, mais de 24 horas, ele vai se amolecer todo. E aí teu cliente não vai ficar contente. Por isso que é importante que você esteja comigo aqui até o final dessa aula para você não correr o risco. E durante muito tempo, quando eu vendia macarrons, pessoal, eu vendia muitos macarrons salgados. Muitos, muitos mesmo. As pessoas amavam comer macarrons salgados. Tinha muitas encomendas de franceses também que se surpreendiam, porque como eu falei para vocês, aqui na França, as pessoas só comem macarrons salgados em casamentos. Não tem para vender assim em qualquer lugar, tá? Então, trabalhar com macarrão salgado é um grande diferencial, sim. Vai pesquisar aí na sua cidade se alguém trabalha com macarrão salgado. É lógico que não, né? A não ser que seja aluna da Pri. Mas a maioria das pessoas nem sabe que isso existe. E eu garanto para você, quem provar macarrão salgado vai se apaixonar. Então, é um diferencial para vocês que estão entrando nesse mercado dos macarrons, tá? Trabalhar potencialmente com os macarrons salgados vai fazer com que você se torne uma especialista realmente em macarrons e fazendo macarrons diferenciados, tá? Os macarrons salgados, eles são vendidos mais caros, inclusive, do que os macarrons tradicionais, porque eles demandam uma logística mais rápida, tá? Tem que ser feito quase que ali em cima da hora do cliente pegar a encomenda aí na sua casa, aí na sua cozinha, tá? Então, voltando para a questão das encomendas. Como é que funcionavam as minhas encomendas? Então, quando um cliente pedia para mim uma caixinha de macarrons salgados, a primeira pergunta que eu fazia para ele é: quando esses macarrons serão degustados? Aí o cliente fala para você: tal dia. Tá, então nesse caso, ok, eu posso fazer os macarrons salgados para você, porém você deve vir buscar esses macarrons no mesmo dia em que você vai consumi-los, porque os macarrons não podem ser guardados mais do que 24 horas. Então o ideal é que você venha buscar ou pela manhã ou um pouquinho mais à tarde, um pouquinho antes de você degustar esses macarrons. Então, se eu sabia que o cliente ia passar, por exemplo, meio-dia na minha casa, ia degustar esses macarrons à noite, o que eu fazia? 1 hora antes de ele passar, eu ia rechear os macarrons, tá? Para guardar o máximo de frescor até a noite. E o recheio dá para fazer um dia antes, tá? Então, o que eu fazia geralmente, eu preparava os recheios à noite ou pela manhã mesmo. Por quê? Porque trabalhar com os recheios salgados é muito, 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 muito fácil. Muito fácil. Então dá para preparar quase que na hora ali os recheios para os macarrons, tá? Essa é uma grande vantagem de trabalhar com eles. A rapidez. A desvantagem, né, o inconveniente é que precisa quase que ser feito ali na hora antes do cliente pegar a encomenda, tá? Então é importante vocês terem isso em mente, aconselharem os clientes a não guardarem esses macarrons mais do que 24 horas, aconselharem os clientes a
a pegarem o macarrão pela base. Por quê? Porque o recheio ele é mais úmido. E se o cliente pegar o macarrão pela tampinha, o macarrão ele vai desgrudar do recheio. Então, sempre aconselhar o cliente pegar pela base, tá? São detalhes, né, gente? Mas são detalhes que fazem toda a diferença e só vocês que estão aqui na aula que aprendem esses tipos de detalhes que vocês não veem em nenhum lugar. Pri, você dá curso de macarrão salgado? Não tem um curso específico, tá, para macarrão salgados. Os macarrões salgados, eles são ensinados só lá no meu curso Fórmula Macarrão 360, que é meu curso mais completo, tá? Lá tem todos os tipos de macarrão que vocês imaginam. É uma faculdade de macarrões, praticamente. Então, é só lá no Macarrão 360, tá? Que eu ensino. Porém, se você já faz macarrons, ou se você quer fazer macarrão, a outra opção, se você não quiser fazer o Macarrão 360, é você comprar o e-book, tá? Eu tenho um e-book muito, muito legal para vocês aí que já fazem macarrons ou que estão entrando nesse mercado de macarrons, que é o e-book de recheios salgados para macarrons, tá? Vou mostrar aqui para vocês alguns spoilers do que tem dentro desse e-book de macarrons salgados, que é um dos meus orgulhos, é um e-book lindo, gente, com todas as criações de recheios feitas por mim, todas as fotos foram feitas por mim. Então vocês vêm aqui, ó, por exemplo, eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês, acho que vai aparecer aqui ou aqui. Olha esse daqui. Esse daqui é o macarrão de tomate com cominho. Então, tomate seco com cominho, gente, a coisa mais maravilhosa da vida. Um dos meus favoritos, esse daqui. Vou mostrar o meu segundo favorito, gente. Esse aqui, ó. Esse daqui é o macarrão de salmão defumado. Gente, vocês não têm ideia do que é isso. Pode parecer estranho, né? Peixe com macarrão gente, salmão defumado no macarrão é a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí tem o clássico, né? O clássico do queijo com goiabada, que um bom mineirinho vai amar, né? E eu amo também. Temos esse daqui de carne seca, coisa mais maravilhosa também. Temos esse macarrão aqui de cogumelo, maravilhoso. Esse daqui, olha que coisa linda, gente. Esse daqui de azeitona preta, dá para fazer com azeitonas verdes também, né? O que a gente chama de tapenada. Isso daqui são só alguns exemplos do que vocês vão encontrar lá nesse e-book. São várias receitas, são receitas extremamente fáceis de fazer. Dá para vocês adaptarem também, né, o que vocês encontram aí no Brasil. E gente, super aconselho vocês que estão entrando nesse mundo dos macarrons, ou para vocês que já fazem macarrão, não custa nada vocês fazerem os macarrons salgados, porque é muito rápido de ser feito, tá? Então, se alguém for na sua casa, ou se você for na casa de alguém jantar, leva macarrão salgado. As pessoas vão amar, vão se surpreender. Isso vai ser uma propaganda para você, vai ser o seu marketing, marketing boca a boca. As pessoas vão falar de você e é apaixonante. Vocês que estão aqui, vocês ousariam comer um macarrão de salmão? Fala sério. Parece muito estranho, né? Eu garanto que a primeira vez que eu ouvi macarrão salgado, gente, eu também fiquei desconfiada, viu? Eu fiquei desconfiada. Mas é tão bom, que eu decidi trazer esse conceito para vocês no Brasil. Poderia ter guardado para mim, né? Não, é lógico que não, brincadeira. A gente não pode guardar coisa boa pra gente. Então eu trouxe para vocês esse conceito do Brasil. Eu ensino para vocês esse tipo de macarrão lá no Macarrão 360. Eu criei esse e-book também para mais pessoas passarem a conhecer os macarrões salgados. E a aula de hoje foi para dar
uma visão de como começar a trabalhar com esse tipo de macarrão, porque muda, né, comparado com os macarrões tradicionais. Para quem já trabalha com macarrão tradicional, é uma pegada totalmente diferente em termos de logística, tá? Para quem trabalha com congelamento, deixa eu falar isso para vocês. Para quem trabalha com congelamento de macarrão, congelando as coques, é uma excelente pedida, tá? Porque você só precisa preparar o recheio, tá? Então, o cliente fala para você, eu preciso de uma caixinha de macarrão salgado. Beleza. Você prepara o recheio. Para preparar o recheio é super rápido, tá? Dá para fazer na mão, dá para fazer no mixer. É uma mistura de ingredientes bem facinho. É tipo fazer patê, tá, gente? É tipo fazer patê. É isso, macarrão salgado. Então, é super fácil de fazer. E aí você tira as coques que estão congeladas, o congelador deixa descongelar rapidinho. Vocês sabem que é rapidinho para descongelar. E aí vocês já recheiam o macarrão salgado e o teu cliente já pode passar para pegar. Por quê? Porque esse tempo de maturação, né, de 3 a 4 horas, ele é super rápido e ele já pode ser degustado no mesmo dia, tá? Então é importante vocês terem todo esse conhecimento para vocês passarem para os clientes de vocês, para não ter risco de segurança alimentar e até para o cliente, né, guardar essa melhor experiência com os macarrões salgados. Por quê? Porque se ele deixar o macarrão lá na geladeira durante 2 dias, ele vai falar, nossa, que macarrão horrível, porque ele amoleceu todo. E isso acontece, tá? Então, para que ele tenha a melhor experiência possível, tem que respeitar o tempo de conservação para que o macarrão mantenha aquela textura gostosa de macarrão, que é aquela leve crocância por fora e que ele fique macio e úmido por dentro, tá? O macarrão salgado precisa manter essas características, mas ele só vai manter essas características em 24 horas, tá? 24 horas no máximo. Então, oriente o teu cliente, tá? Faça pergunta pro teu cliente, quando que você vai consumir esse macarrão? Não pode guardar esse macarrão no outro dia, tem que ser consumido no mesmo dia. E possa ter certeza absoluta que as pessoas vão amar esse tipo de macarrão. E segunda certeza absoluta que eu te dou, isso vai ser um diferencial para você aí no seu mercado de macarrão, que concorrente nenhuma sua vai fazer, tá? Vocês prometem para mim que vocês vão pelo menos fazer um teste? Pelo menos para vocês degustarem em casa. Antes de vocês começarem a vender para os clientes, eu quero que vocês façam esse teste aí na casa de vocês. Convidem amigos, provem esses macarrões aí com um bom vinho, com um bom espumante, tá? Principalmente vinho branco, tá, gente? Combina super com todos os tipos de macarrões salgados. E aí sim, uma vez que você testou isso aí na sua casa, com seus amigos, com seus colegas, aí sim você parte para a venda desses macarrões. Prometem para mim? Depois vocês vão voltar nesse vídeo aqui, nessa aula, e vocês vão colocar nos comentários, vocês vão me contar qual foi o recheio do e-book que vocês praticaram e qual foi o preferido de vocês e o que as pessoas acharam, tá bem? Vou deixar o link para vocês aqui que estão pedindo o e-book de recheios salgados para macarrons. Vou deixar aqui na descrição dos comentários, não sei. Procura aí embaixo do vídeo. É um e-book maravilhoso e depois você me conta qual foi o recheio aí que ganhou o coração e o paladar das pessoas aí na sua casa. Tá certo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Amanhã a gente se vê lá no Insta. Se você ainda não conhece meu Insta, lá tem dica todos os dias sobre macarrons. @Priscila Catapan, tudo junto. E todas as terças aqui no YouTube. Claro, não se esquece de se inscrever no canal para você não perder a próxima aula, tá bem? Bisu pra você. Fica com Deus e até semana que vem.